Olá, eu sou Miriam Basotti, estou aqui no Senhora Segurança Cursos Online para falar com vocês sobre gerenciamento de crises empresariais. Até agora nós falamos de crises que surgiram na mídia, né, que de repente você foi pego de surpresa com repercussões aí na mídia. Mas as crises, às vezes, elas começam dentro da sua própria empresa. Às vezes é um pequeno grãozinho de algo que está começando e os gestores, os administradores não dão a devida atenção e aí se torna um grande problema, uma grande crise. E aí, como identificamos uma crise? Como podemos gerenciar uma crise? Existem métodos, existem procedimentos? Existem sim, e nós vamos falar deles agora. Então, na verdade, o gerenciamento de crise é um método de identificação para obter e aplicar os recursos necessários à antecipação, prevenção e resolução de uma crise. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos um esboço, um plano do que eu vou fazer caso ocorra alguma coisa. O gerenciamento de crises é uma atividade que visa a redução de perdas no momento que ocorre uma ameaça ou uma ruptura no processo produtivo de determinada empresa ou organização, bem como manutenção e preservação da imagem junto ao público externo. Isso é o que nós estávamos falando desde o começo. Se a crise surgir, imediatamente temos que dar uma resposta. Imagine uma linha de produção parada, imagine uma prestação de serviço suspensa. Tudo isso, além de prejuízos de milhares de dólares, de reais para as empresas, tem o prejuízo da imagem, né? A não entrega para um fornecedor, né? O não cumprimento de prazos, tudo isso repercute outras crises. Um sistema, acaba sendo um sistema dominó. Então vamos falar quais são as medidas que nós teremos para um gerenciamento de crises, para minimizar pelo menos os impactos, mitigar a negatividade da empresa. Tá? Na verdade, o gerenciamento de crises, ele exige a participação efetiva da alta administração da empresa. Um gestor de crises, ele não age sozinho, ele precisa da participação da cúpula da empresa, dos diretores, das pessoas que respondem pela empresa. Então, o gerenciamento de crises, na verdade, são medidas que visam minimizar os impactos negativos dos riscos corporativos. Essa atividade possui alta criticidade, visto que lida com situações geralmente de grande magnitude e que, mal trabalhada, poderá influir diretamente na continuidade da empresa e da organização, causando até cessão das atividades. Digamos, vocês se lembram do caso lá da barreira lá que estourou em Minas Gerais? O impacto que aquilo teve? Quem são os responsáveis? Os engenheiros, as pessoas que em algum momento sabiam que tinha alguma normalidade ali na sua linha de produção, no seu processo, na sua barragem, e que acreditaram que aquilo seria muito pequeno, que não tomaram as devidas providências. Eu dei esse exemplo agora para vocês verem a magnitude que pode tomar o gestor ignorar alguns sinais. Esses sinais podem vir, no caso, né, dessa extração da própria natureza, pode vir do cliente, ele vai te direcionando, ele te mostra que você pode ter um problema de crise, um problema sério aí, como nós falamos da Arezzo e muitos outros. O importante é você saber da criticidade de uma situação, de onde ela pode levar a sua empresa, que ela pode, na verdade, efetivamente quebrar a sua empresa. Olha aí na foto que eu coloquei para vocês, no slide que eu coloquei para vocês. Pensa no ponto zero ali, seria a normalidade da empresa, né? Todo mundo trabalhando, em sua rotina, na verdade. Né? E aí, aos poucos, o probleminha vai tomando corpo, vai dando uma engordadinha. Né? E se nós imaginarmos a linha reta aí, que vocês conseguem enxergar o número 10... enquanto o problema não chegar na linha 10 aí, nós vamos considerar ele como um problema, como algo rotineiro, como algo da nossa empresa que pode acontecer no dia a dia. Miriam, o que é algo rotineiro? Um problema na produção, uma máquina que quebra, um funcionário que falta e você tem que cobrir, rotinas, de sabores do dia a dia. Tá? Até aí a gente considera, até a linha 10, aí nós vamos considerar isso como problemas inerentes à nossa atividade. E toda atividade tem problema, nós temos que saber gerenciar esses problemas. Porém, quando passa dessa linha 10, olha,
alerta, luz vermelha acesa, porque nós podemos ter um problema muito mais grave e que pode se tornar uma crise. Quando ele chegou lá em cima, acima do 20, o dobro daquilo que a gente poderia suportar como normalidade, que seria ali os dissabores do dia a dia, atenção total. O Comitê de Gerenciamento de Crises deve ser acionado. Atenção total. E também a gente tem que ver que quando você tem um momento de crise, como chegamos lá no topo, vem para a normalidade, os resquícios da crise podem voltar. Então, vocês conseguem observar aí o sobe e desce, né? Num tempo de crise. Na verdade, nós temos que pensar sempre, tentar sempre estar numa faixa de tolerância. O que é uma faixa de tolerância dentro de uma empresa? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Olha, quebrou uma máquina, um funcionário faltou, um fornecedor não entregou no momento certo, eu não consegui entregar no momento certo. Tudo isso são pequenas falhas de nossas atividades, problemas das nossas atividades, que devemos gerenciar como gestores ali, como uma rotina de sabor do dia a dia. Agora, passou disso, dessas rotinas, desse dia a dia, uma máquina quebrada é um problema. 10 máquinas quebradas, nós estamos com um problema muito grave que pode ser uma crise porque eu não vou entregar toda uma linha de produção. Um funcionário que faltou, nós estamos com um problema, nós vamos substituir, né? Vamos ter um pequeno prejuízo. 5 funcionários que faltaram, opa, todo o meu processo pode ser interrompido. Então, o feeling do gestor ele é muito importante para saber quando um problema pode se tornar uma crise. Depende muito de quem está na administração, não fazer vistas grossas, não fazer que não está vendo um problema, ignorar o problema não faz ele desaparecer, isso é uma questão importantíssima, seja em que nível for, seja pessoal, profissional, não ignore o problema, ele não desaparece porque nós estamos fazendo de conta que ele não existe. Então, o que é muito importante aí que eu coloquei aí, apenas um adendo para vocês, né? Determinar quais são as ocorrências, quando chega lá no topo, que realmente podem gerar uma crise. Eu dei o exemplo para vocês de uma linha de produção de uma máquina, de 5 máquinas. Digamos que eu tenho aí uma entrega importante por um cliente grande, um cliente potencial, e me quebrou uma máquina e eu não tive o devido cuidado, me quebrou 2 máquinas, 5 máquinas e eu não vou entregar um lote muito grande de determinada mercadoria e no contrato está dito, se você não entregar o lote todo o lote está suspenso. Você já imaginou o prejuízo que isso pode dar para a empresa? Vamos dar um outro exemplo aí. Você trabalha numa empresa de prestação de serviços e tem ali 10, 15 funcionários trabalhando num determinado cliente. E um falta, e outro falta, e de repente eles têm uma movimentação ali de insatisfação. Isso foi comunicado para você como prestador de serviço, você não deu a devida atenção e de repente os 15 funcionários não estão no seu cliente. Você tem uma crise de gestão, uma crise de imagem, uma crise com a sua competência. Isso é muito importante. Prestem atenção naquilo que é um problema e pode gerar uma crise. Vejam qual é o limite de suportabilidade da sua empresa entre problema e crise. Nós voltamos no próximo módulo para falar mais um pouquinho sobre gestão de crises empresariais. Até lá!